Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, coloquei esse microfoninho aqui, porque aí eu ligo a geladeira aqui do ar, ó. Calor que tá, hein? Cê é louco, mano. Mas enfim, sejam muito bem-vindos, galera. Mais um vídeo aqui pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo sobre o que mais repercute no mundo do futebol. Já peço o seu apoio lá com os nossos amigos da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte não é casa de aposta esportiva. A Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos oficiais da Caixa Econômica Federal. Tô colocando um QR Code aqui. Esse QR Code ele vai te levar lá para a página do sorteio do bolão da Mega Sena da Virada. Essa que vai pagar mais de R$500 bilhão esse ano. Prêmio recorde. E qual que é a vantagem de você utilizar a plataforma aí da Tribo? Simples. Ela tem uma inteligência artificial que vai melhorar a sua possibilidade de acerto. Eles já distribuíram prêmios para o Brasil inteiro, tem o nosso cupom, que é o cupom OPINATRIBO, e eu vou colocar o link fixado nos comentários, e você pode acessar lá ou também pelo QR Code, como você preferir, beleza? Agradeço todo mundo de coração aí, ó. Tribo da Sorte! Vamos lá, pessoal. Eu falei um pouquinho aí, num vídeo anterior, a respeito do Abel. Eu trouxe esse vídeo separado, acabei separando os assuntos ali. Esse aqui é um vídeo mais geralzão, onde nós falamos sobre aspectos do futebol em geral. Muita coisa vai acontecendo, alguns boatos vão surgindo, claro. Mas uma coisa que me deixou bastante surpreendido e até um pouco triste em relação ao que eu vi, foi a reação de alguns torcedores rivais em relação à notícia de que o Abel Ferreira ficaria por mais um ano no Palmeiras. Obviamente, galera, não tô falando assim que o rival tem que comemorar isso, não é. Só que assim, eu vi críticas e ataques muito pesados ao Abel. Aí eu acho que são coisas que fogem da proporção, do bom senso, do limite de rivalidade entre equipes, entre clubes de futebol. Coisas que realmente que soam muito agressivas. Teve gente falando que o Abel é acomodado. Mas o Abel é acomodado mesmo, vai ficar mais um ano aqui no Brasil, de boa. Cara, futebol brasileiro não é acomodação, não. Futebol brasileiro é tiro, porrada e bomba, meu amigo. Futebol brasileiro, acomodação é você colocar 60 milhões de reais no bolso e ficar lá no Catar jogando uma vez por semana. Isso é acomodação. Vamos falar assim, esse daí, né, só sai quando morrer. Sabe, umas coisas pesadas desse nível, assim. Realmente é estranho, onde você chega em uma cultura que o nosso futebol ele é acostumado a mudar tanto de técnico, que a permanência de um técnico por uma quarta temporada seja notada como uma acomodação. Vocês entendem como que é louco? Porque quando o técnico vem aqui, o jogador faz sucesso, o técnico faz sucesso e vai embora, como por exemplo o Castro fez lá com o Botafogo, teve um pouquinho de palco, tchau, vazou. Jogador vem, tem um pouquinho de palco, tchau, vazou. Nós encaramos isso numa extrema naturalidade. Quando alguém faz o inverso, a gente vai lá e confronta. É estranho observar como que a nossa cultura ela é contraditória àquilo que a gente reivindica e pede todos os dias. Todo mundo pede para que os técnicos se doem mais, para que os jogadores se doem mais, para que tenha um planejamento mais sólido de trabalho dentro do futebol brasileiro. E quando o cara vai lá e faz aquilo que a maioria pede e que critica os outros que escolhem sair, aí a crítica vem no efeito contrário. Estranho isso, loucura pensar nisso. Loucura, mas é uma realidade. Vamos falar um pouquinho sobre vários assuntos aqui, tá? Tem a questão ali do De La Cruz, os argentinos estão preocupados com uma eventual saída do De La Cruz do River Plate. Tem repercussão lá na imprensa argentina a respeito disso. Tem a questão da Abrafute, que respondeu o John Textor, uma resposta assim, né, ó. Uma resposta daquelas, é praticamente um cala-boca que a Abrafute falou a respeito do chororô, do mimimi do John Textor. Antes, pessoal, vamos falar rapidinho aqui, ó. Como que ficou, né, os campeões, a seleção do Brasileirão. Ficou o seguinte, o Everton do Palmeiras foi eleito o goleiro da seleção. Acho justo. Aqui era pra ser o Perry, né? Lá do Botafogo. Só que no segundo turno ele virou um boneco de posto. Ele virou um cone. Então simplesmente o que consagrou o Everton aqui foi justamente a defesa lá daquele jogo que tava 3-1 pro Botafogo.
e o Tiquinho Soares foi fazer a cobrança do pênalti e o Everton defendeu. Cara, aquele momento, eu acho que foi um momento que o Palmeiras começou ali a construir, a ganhar o título. Foi naquele momento, mano. Se toma aquele gol, eu acho que o Palmeiras não ia ganhar aquele jogo. E aí, os outros jogos, não sei. Então aquele momento foi ali, ó. O momento preciso. Mike do Palmeiras ficou nas laterais, junto também com Piquerez, Murilo do Palmeiras, Adrielson do Botafogo. Tinha que ter pelo menos um jogadorzinho do Botafogo aqui. É justo com os caras, né? Um prêmio de consolação ao Botafogo. Vila Sante do Grêmio, jogou muito bem. Pulgar e Arrascaeta do Flamengo. Eu acho que o Pulgar e o Arrascaeta foi a espinha dorsal do Flamengo esse ano. De tudo aquilo que aconteceu com as gestões técnicas anteriores, esses caras eles acabaram segurando a onda e o Flamengo ficou ali na fase de classificação direta para Libertadores, muito em virtude por causa desses dois caras. Principalmente pelo Pulgar. Para mim o Pulgar foi o grande destaque, jogou muito bem mesmo. Depois teve o Rafael Veiga, Luiz Soares e o Hulk. E aqui eu tenho várias contestações. Várias. Por quê? Cara, no lugar do Rafael Veiga, é que assim, obviamente que você tem que ver a questão do posicionamento aqui. Mas vamos lá. O Zé Rafael. O que o Zé Rafael joga, meu amigo? E o Zé Rafael é aquele jogador discreto. Pouquíssima mídia e muito futebol, muita regularidade. Então, eu acho que o Zé Rafael merecia estar aqui. Soares. Pra mim merece. Pô, levou o Grêmio à vice-liderança. Então, pra mim merece. E o Hulk no Atlético Mineiro eu não concordo. Pra mim é Paulinho. Eu acredito que o Paulinho seja o símbolo da grande retomada e da grande recuperação do Atlético Mineiro nas últimas 10 rodadas ali do Campeonato Brasileiro. Não acredito que seja o Hulk, não. E o técnico eleito foi Abel Ferreira. Eu concordo. Mais linear, emocionalmente mais... O time mais forte, mais controlado. Permitiu errar onde podia errar. E na hora que se fez necessário vencer e retomar, também fez. Jogando bem ou jogando mal, jogando feio ou jogando bonito, mas fez. Aqueles pontos mesmo que eu falei pra vocês que talvez eu não concorde muito. Mas só foi pra trazer aqui pra gente repercutir um pouquinho que eu não tinha falado sobre isso nos vídeos anteriores. Vamos lá. A imprensa argentina, ela tá preocupada com a situação do De La Cruz. Isso porque, o que acontece? O De La Cruz, ele, um jogador uruguaio, um grande jogador, já está ali há 6 anos em solo argentino, performando, trazendo resultado. E essa semana saiu lá no Olé da Argentina uma matéria falando para ligarem o alerta. Porque aqui no Brasil, veículos de imprensa e até mesmo dirigentes sinalizariam ali a aproximação com o De La Cruz. Eu vou colocar aqui a matéria para vocês na íntegra. É uma matéria que obviamente está em outra língua, então se de repente a frase não sair numa concordância tão bonita assim, é por causa do tradutor, beleza? Pra gente poder analisar aqui o que eles estão falando a respeito disso. River em alerta. No Brasil garantem que Flamengo pagará cláusula de La Cruz. Vou colocar uns trechos da matéria que sejam mais interessantes aqui. O caminho iniciado em agosto de 2017, quando Nicolás de La Cruz tinha 20 anos de idade, pode estar chegando ao fim. Esses 2 ou 3 jogos que faltam ao River neste ano serão os últimos, talvez do uruguaio. Para saber se a resposta é afirmativa ou negativa, tudo parece estar nas mãos do Flamengo, que nas últimas horas elevou o seu interesse a um patamar superior e até passou oficialmente pela sua diretoria esportiva, dizendo que poderia pagar uma cláusula de rescisão diretamente. Libertadores já acabada, quem sabe, disse Rodolfo Landim, que costuma ser o responsável por falar sobre questões de mercado de transferência correspondentes ao clube brasileiro, em tom, inclusive, bastante irônico. E ao relembrar como decorreram as negociações no meio do ano, deixou a porta aberta para que fizessem o esforço financeiro necessário e pagassem os 16 milhões de dólares em que está definido hoje o jogador. E agora tudo mudou. As coisas mudaram. E podem chegar tão próximas que o futuro de De La Cruz
pode estar mais próximo das praias de Copacabana do que do cimento de Buenos Aires. Aliás, do Brasil garantem que o Flamengo pagará o valor estipulado em dinheiro e que está trabalhando para fazer uma pré-temporada e viajar para Orlando para disputar alguns amistosos. Então, realmente, né, o Flamengo vai fazer essa pré-temporada lá em Orlando. Foi confirmado contra o Orlando City, um jogo lá de amistoso. É temporada que vai ser realizada lá, com objetivos, claro, de marketing também. Né, o marketing internacional em volta do clube, a valorização do nome, todo esse trabalho que o Flamengo tem feito aí para valorizar a marca. Até o prestigiado meio de comunicação Globo Esporte afirma que o uruguaio já conversa com conhecidos que moram no Rio sobre qual seria a sua nova casa e que ambas as partes estão terminando de definir alguns valores para selar o acordo. Com o mercado de transferências no Brasil abrindo em 11 de janeiro, ainda é cedo para um veredito final, mas o Flamengo já começa a dar sinais oficiais de que os caminhos de De La Cruz e River podem se separar depois de mais de 6 anos. Um jogador que tem muito prestígio dentro da Argentina, tem muito prestígio dentro do River, então no aspecto esportivo geral assim, seria um impacto muito forte a saída de um jogador desse para o futebol brasileiro, que é um dos principais concorrentes esportivos ali do futebol argentino. E é o seguinte, pessoal, a Abrafut divulgou uma nota para falar sobre o John Textor. O John Textor ele tá causando desde ontem, tá fazendo um murmurinho. E além disso, hoje ele recebeu do STJD a negativa sobre o aceite lá daquele dossiê. O STJD negou dar continuidade àquele processo, né? Entendendo que não faria muito sentido aquilo naquele processo que ele estava abrindo contra a competição, pedindo para anular o rebaixamento, né, os times rebaixados e blá blá blá. E aí a Abrafut, que é uma associação brasileira, né, de árbitros de futebol, que já inclusive emitiu notas para o Palmeiras algumas vezes, emitiu uma nota sobre o John Textor. Falou o seguinte, ó, abre aspas, o presidente do Botafogo, Textor, emitiu uma nota oficial em respostas às declarações de Leila, presidente do Palmeiras. No conteúdo dessa nota, mais uma vez o dirigente, na intenção de desviar o foco real dos resultados do seu clube, que iniciou o campeonato com uma campanha promissora, com prognóstico positivo, porém, no percurso, desenhou um forte declínio, revelando a decadência do time, que resultou a frustrante derrota com um resultado decepcionante para as expectativas do presidente. O mesmo terceiriza sua responsabilidade. Textor, resistente e relutante em aceitar a realidade de que seu clube apresentou nos gramados, novamente coloca o descrédito todo o trabalho de arbitragem e competência de outros clubes, desprestigiando e desvalorizando o produto futebol. Em suas declarações, ele novamente ataca e responsabiliza a arbitragem pelo fracasso de seu clube, dizendo que seu time foi prejudicado pela compaixão tendenciosa da arbitragem por favorecer outro time. Reforçamos aqui o trabalho árduo dos árbitros em campo e fora dele para desempenharem com excelência. Muita seriedade, uma atuação responsável e digna. Não merecemos esse tipo de pronunciamento desabonando e depreciando todos os nossos anos de dedicação para que o resultado seja sempre justo, decente e íntegro. É muito séria essa acusação e tantas outras feitas por esse senhor que tem tanta dificuldade em aceitar a realidade. Portanto, que ele prove na justiça essa imputação tão grave contra a nossa classe. Fecha aspas. Toma, Textor. Toma! Don't cry, John. Don't cry. E leva essa. Ai, galera, é umas coisas, né? Falar pra vocês. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham de tudo isso. Beleza? Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.